Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. Estou um tempo sem fazer o vídeo, que eu estou enrolado aí com os serviços que eu presto, junto com a parceria, que a gente sempre está colocando aqui na descrição do vídeo. Mas hoje nós vamos falar sobre os resultados da PetroRecôncavo, né? Uma empresa aí de petróleo, né? Daqui a pouco vai estar saindo os resultados do segundo tri, né? Mas enquanto não sai, ver se eu dou uma análise, fazer algumas análises aí de algumas empresas. É bom para a gente aprender, estudar, ver se a empresa está num momento bom para a gente investir ou não. Então peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal se esse vídeo foi importante, foi interessante para vocês de alguma forma, tá? Comentar aí embaixo também ajuda a impulsionar o canal. E vamos lá, né? Se tiver interesse no nosso serviço de análise, tem os links na descrição do vídeo. Então aqui é a PetroRecôncavo, tá? É uma empresa aí. Ué, deu bug aqui? Pera aí. Ai, caramba. A internet travou aqui na hora do vídeo. Pera aí. Vamos lá. Aqui tem que ser assim mesmo, sem edição, para ir rápido, tá? Então a PetroRecôncavo, uma empresa de valor de mercado de 5,6 bi. Cotação, tá, pessoal? Mais uma vez, não é algo que a gente tem que acompanhar, o valor de mercado. Mas, assim, pode ser até ser o norte, né? Se a gente quiser ver se está num momento bom. É uma empresa que o mercado bateu bastante, tá? De 2022 para cá. Não é uma empresa de um crescimento grande, como a PetroRio, da vida, que a gente vê que o mercado não bateu tanto, tá? Se você olhar aqui a PetroRio, ó, PetroRio tá mais ou menos flat, né? Não caiu tanto, de 41 para 35 e tal. Vê que o valor de mercado é bem maior, mas é uma empresa de crescimento agressivo. Tem a 3R Petróleo, também tem um crescimento bem grande, o mercado também não bateu muito nela, tá? Apesar de ter. Caiu de 48 para agora, né? Para 30. Caiu um bocado, né? Mas ela, a gente vê que parece até um eletro, né? Ela oscila um pouquinho mais. Mas a 3R tá com os projetos aí para crescimento mais agressivo. A PetroRecôncavo não, tem uma parte aí de gás, tá? É uma empresa mais estável e tal. Então, às vezes, a ciclicidade dela nem vai ser tão pesada como uma PetroRio, né? Se o barril de petróleo despencar, se uma 3R despencar, né? É uma empresa, assim, boa também, tá? Mas não é uma empresa de crescimento agressivo. Então, vamos dar uma olhada lá nos resultados que saíram agora do primeiro tri. Deixa eu ver se saiu até mais alguma informação. Release de resultado, vamos lá. E a gente vai destrinchando aí alguns fatores e tal. Se eu falar alguma besteira, depois vocês podem me corrigir também, né? Tô fazendo uma análise um pouquinho mais rápida. Então, os resultados aqui do primeiro trimestre. Deu uma travadinha aqui. Como é que tá esse computador aqui? Aqui tem alguns destaques da empresa, tá? Então eles fizeram a aquisição aqui de uma empresa atrás dela, que é uma SPE, né? 100% de participação, os campos de Thier, Bahia de Tartaruga 75% de participação. E eles tiveram que pagar aqui 100 milhões, quase 100 milhões de dólares, né? 100% do valor, 60% do valor de aquisição. Então desembolsaram um dinheirinho aí nessa aquisição aqui, tá? Ó, a gente vê que a produção média bruta deles é 24 mil barris, mais ou menos, por dia, tá? De barril de óleo equivalente. Pega uma PetroRio lá, vai bater quase 100 mil. A 3R também pode ser que bata por volta de 50, 45, 50, por conta de mais aquisições recentes de alguns campos. Aí a PetroRecôncavo é um pouquinho menor, né, mais comedida. Então, de repente, o mercado por isso que bateu um pouquinho. Mas ela também tem a questão do gás, né, a parte de gás. Fala um pouquinho de dividendos da empresa, aí da queda do barril de petróleo, aí teve uma queda na receita, mais ou menos na mesma proporção. Gera um pouquinho de caixa, né? 335 milhões. E caiu um pouquinho em relação ao quarto tri, né? Mas a empresa dando lucro, né? 200 milhões. Caiu bastante, né? Conta de imposto de renda, pagamento sobre JCP. Alguns impactos aqui não pontuais, tá? Questão aqui de SPE. Ó, assinatura de contrato de fornecimento de gás natural para o Sergipe Sergás. Então a gente vê que ela tem essa parte aqui do gás que torna ela uma empresa aí mais conservadora, menos cíclica do que outras, né? Apesar de ter sofrido ainda bastante, né? Por conta do barril de óleo equivalente. Alguns indicadores aqui, tá? A gente vê que a receita dela caiu um pouquinho, tá? Em relação ao quarto tri. Em relação ao ano passado, a gente vê que subiu, top ser quase flat, né? Dando lucrinho, mas bem inferior. Por conta desses impactos ali não recorrentes, tá? A gente vê que eles têm uma margem líquida boa, tá? Até com esse impacto aqui, a gente vê que a margem líquida é boa. Geração de caixa boa, tem relação ao ano passado. Margem EBITDA boa, tá? Aqui tem a questão do edge, também tem a operação de edge, essas empresas de petroleiras, né? Empresas aí que tem muita commodities, né? Atrelada a preço do dólar, preço de outras... Preço internacional em geral, né? Tem que ter operação de edge, né? Então a gente vê que ela até sobe um pouquinho, tá ajustado pelo edge, esse EBITDA. A margem também, ó. Margem boa.
Dívida líquida, até com caixa líquido, né? Não sei se eles fizeram a emissão há pouco tempo, tá? Dívida líquida sobre o EBITDA, bem tranquilo também, ó. Então a gente vê que é uma empresa conservadora também, essa questão de alavancar, não é uma empresa de crescimento agressivo, né? De expansão absurda, inclusive em relação ao barril de óleo equivalente. A gente vê que o custo médio da produção deles não é baixo, tá? R$ 67. Se você pega uma PetroRio lá, o custo de produção é bem baixinho, tá? Eu acho por volta de 15. Da Petrobras também é bem baixo, mas por conta do pré-sal. Da 3R eu não lembro, mas acho que é inferior também, tá? PetroRio Concavo. Aqui eles botam aqui em dólar. Ah, em dólar até que não é tão alto, não. Não sei se é. Não sei se eu tô falando aqui. Deixa eu, a gente pode até puxar aqui rapidinho, né? Da PetroRio. Vamos ver lá. A gente dá uma comparada rápida, que é, acho que é a referência dessas empresas aí júniors, né? De petróleo. Vamos lá. PetroRio gosta de chamar de lifting cost, né? Vou achar, não? Lift. Ó, o lift cost de $9 por barril. É, a gente vê que é um pouquinho inferior, mas em relação em dólar aqui, a gente vê que não tá alto não. Também tem lift cost baixo, tá? A gente vê que o preço do barril deles aqui que eles negociaram foi $80 ainda, mas esse preço tá caindo. Enfim, no geral, os destaques da companhia são ok, tá? Dá uma travada aqui na apresentação. Como é que deu uma travadinha? Nossa, essa apresentação tá pesada aqui, porque o navegador não tá conseguindo carregar direito, não. Peraí. Tá, a mensagem da administração, vamos ver o que eles falam aqui, né? Closing da aquisição da SPE Tietá. Contribuição da subsidiária. Aumento da produção, mas é bem pequenininho ainda. Preço da commodity caiu um pouquinho. A gente vê que não é um crescimento muito grande, tá? Programa de investimento em perfurações, workovers, ampliação de infraestrutura. É um crescimento mais conservador, né? Aumento do lift cost, efeito extraordinário, mas a gente vê que o lift cost deles também não é alto, não, tá? Não é nada demais. Aqui o portfólio, tá, de reserva de ativos, muitas vezes utilizam, muitos analistas utilizam isso aqui para valuation, tá? Mas isso daqui às vezes não se concretiza, tá? Essa reserva de ativos. Então é bom a gente sempre ponderar, fazer uma média desse portfólio, verificar como é que foi o passado da empresa em relação à entrega dessas reservas e tal, e não considerar isso tudo aqui como se fosse uma espécie de valor patrimonial, tá? A gente vê muita casa de análise fazendo isso. A gente vê que eles têm participação lá no Potiguar, né? Que a 3R também tem umas participações lá. Outras concessões aqui no Nordeste. Aqui falando das reservas, né? Reservas provadas e reservas prováveis. Então, a quantidade de bilhões, né, de barril de óleo equivalente, né? Aqui dos campos deles aí, que eles têm participação, Miranga, Riacho Forquilha e tal. E de petróleo e de gás. Então, a gente vê que, por exemplo, esse Miranga aqui tem muito mais aqui de gás do que de petróleo, né? Esse Forquilha aqui tem uma participação relevante de gás também. Esse Remanso aqui não, que é bem pequenininho. Mas também tem a parte aqui é somando tudo, né? O total petróleo e gás. Então a gente vê que eles têm essa questão aqui do gás, que é bem forte também, né? A gente vê que se pegar aqui o total de gás em relação ao petróleo, quase a mesma coisa, né? Um pouquinho menos. 20% menos, né? Aí mostrando os ativos, destrinchando, questão de milhões aqui por dia de gás. Mas a métrica é um pouquinho diferente também, tá? Por isso que a gente vê aqui uma distorção, né, de gás para óleo, de barril de petróleo, né, de barril de óleo equivalente. Te mostra aqui que eles vêm entregando mais ou menos flat, de 2022 para cá, né, questão do ativo Potiguar, esse de Sergipe que deu uma subidinha. A PetroRio que a gente vê umas subidas de uma hora para outra, né, a PetroRio é excelente na questão da eficiência, né. Nos últimos 2 meses, a companhia vem registrando sucessivos aumentos de produção, a gente vê aumento assim, bem pequenininho, né? Devagarinho. Mas vai subindo, realmente. Vai subir. Se a gente pegar de 8 mil, aqui, 9, 10, 13 agora. Né? Tiveram algumas paradas de manutenção, exportação também, ó. Tiveram paradas.
parada para manutenção corretiva, enfim, essas coisas impactam realmente, né? Histórico do percentual de aproveitamento do gás natural. A gente vê que o ativo de Potiguar sofreu um pouquinho agora, nesse ano, né? Por conta dessas paradas, né? E o Bahia, ativo Bahia tranquilo. Programa de investimentos, né? A gente vê aqui que questão de perfuração deles. É mais nessa parte do Potiguar, né? Inclusive a 3R, né? Tá focando bastante lá também. Questão de workovers, né? Que seria uma revitalização também, né? E outras lá, questão de infraestrutura e tal. Mais no Potiguar que a gente vai focando, né? Mas a gente vê aqui que em reais, ó, a gente vê que não é um capex muito alto nesse programa de investimento, dá 187 milhões. Ó, perfuração de 8 poços, completação de 11 poços recém-perfurados, né? Essa questão de 36 projetos de workover, né? Deixa eu ver a melhor definição aqui do workover aqui no Google. Workover. Olha, vamos lá. Ah, tá. Conjunto de operações, uma vez iniciada a produção, injeção, retomaram melhorar as condições. É o que eu falei, né? Deveria você melhorar, então uma revitalizada e tal. Então a gente vem focando nessas revitalizações. PetroRio faz muito disso nesses projetos aí de revitalização. Algumas paradas, enfim. Produção média, né? A gente vê que subiu, mas não é um crescimento absurdo, né? De gás também subiu um pouquinho. Nativo Potiguar. Aqui do Bahia, Sergipe, né? Integração de alguns campos, né? Esse TIE que eles compraram, Tartaruga em Sergipe. E alguns outros projetos aqui, 19 projetos, né? De workover. Preparação de sono e perfuração também, né? Nova perfuração. A gente vê também que vem subindo aqui ao longo do tempo, gás, petróleo. Petróleo menos, né? No caso aqui desse ativo. Evolução da frota de equipamento, né? A gente vê que mais sondas, né? Desse workover de perfuração é uma só, né? Então a gente vem fazendo esse processo de revitalização. Não é um investimento muito agressivo, né? Da 3R. Da 3R não, da PetroRecon. Mas a empresa é redonda, tá? Uma empresa boa. Alguns clientes aqui, a gente vê que os clientes maiores os clientes deles são tudo Petrobras, tá? Tem até outros aqui, mas eles compraram alguns ativos da Petrobras e fornecem para a própria Petrobras, né? Aqui mostrando um pouquinho, né, como funciona essa questão do gás natural, né, dos ativos. Né? A gente fornece aqui GLP, gás seco, ó, fornece para BR, distribuidora, né? Acho que é Vibra agora, né? Aí concessionárias que fornece e tal. A TAG faz a transporte, né, que seria o gasoduto lá da Engie, né? Algumas receitas dele. Tem um pouquinho de swap, né, que são essas operações aí semelhantes a wedge cambial. Receita com gás, a gente vê que vem bastante receita com gás, né? Aí eles destrincham um pouquinho, né, do gás rico. Tem alguns tipos de gás, também tem operação de swap de gás, compra de gás, que às vezes tem que comprar para manter alguns contratos por conta de algumas produções. Então, nesse trimestre aqui, eles tiveram que fazer uma compra de gás. Né? Bem pequenininha, né? Mas tiveram que fazer. Uma provisão para perda também, que teve nos outros trimestres. Gás seco, aí eles destrinchando, né? Volume de gás seco também. Aí tem gás firme, gás flexível, a gente vê que é bem pequenininho. Falando mais um pouquinho do tipo de gás, GLP. Desempenho financeiro, lá, vamos lá. Então a gente vê que a receita deles, mais ou menos flat, até em relação ao ano passado, né? Apesar de ter caído 7%. Os custos subiram bastante, né? Tem os royalties aí que eles têm que pagar também pelos campos. Mas até controlaram um pouquinho. Isso aqui acho que vai caindo ao longo do tempo, né? Esses royalties, né? O EBITDA caiu um pouquinho por conta esse aumento aqui da despesa, essa diminuição da receita. Tem um pouquinho de amortização, depressão, né? Que seria essa questão aí dos campos, por conta dessas reservas. E aí, por conta disso tudo, o lucro pessoal caiu. Mas, sim, nada de outro mundo, efeito pontual, tá? Tive que o resultado financeiro deles positivo, tiveram que pagar mais imposto, por isso que o lucro também caiu mais ainda, né? Eles mencionaram lá no início essa questão aí de efeito não recorrente de alguns impostos, questão de Receita Federal, enfim. No geral, o resultado não teve nada demais não, né? Sofreu um pouquinho aqui, lucro operacional, por conta dessa queda da receita. Mas a gente vê que a empresa vem investindo, né? Não é investimento agressivo, como eu falei, mas vem investindo. Aqui falando por ativo, né? A gente vê que ativo Potiguar gera um pouquinho mais, tá? Né? A receita vem mais de petróleo, tá? Aqui no Bahia não, né? Vem mais com gás natural. A gente vê como o preço do petróleo, ele costuma ter uma oscilação mais
mais alta, né? Mais forte do que de gás natural também. Aí, no geral, a receita caiu um pouquinho, tiveram algumas deduções e tal. Alguns custos deles, a gente vê que os custos vêm subindo, porque é normal, a empresa está crescendo também, a gente vê que 37%, pessoal, serviços de materiais também, vem investindo aqui um pouquinho ali, um pouquinho aqui, eletricidade, flat, licenciamento ambiental também por conta desses projetos, essas compras. Aqui é compra, né? Operação de compra de gás e tal, escoamento de gás, isso aqui faz parte do operacional da empresa, né? Transporte e tal. A gente vê que os custos sobem bastante, principalmente porque a empresa está numa fase de expansão, né? E algumas coisas aqui operacional não tem muito para onde fugir, né? Vamos lá. Custo médio da produção, a gente já viu, né? A gente vê que o Potiguar é inferior, né? O custo do que o do Bahia. Mas no consolidado é bem tranquilo também, né? Eles vêm reduzindo, inclusive, esse custo ao longo do tempo, né? Ó, era bem alto em 2019. Não era nem alto, tá? Mas a gente vê que eles reduziram aqui em 2020, depois voltou a subir e tal. Mas a gente veio mantendo mais ou menos num patamar próximo, né? De 2020 aqui, 2021 e tal. Coisa tranquila, né? Esse polo aqui da Bahia, que às vezes oscila bastante, né? De repente, por conta dessa questão do gás natural, essa questão de transporte. A gente vê que a receita financeira deles é bem tranquila, porque também tem operações aqui cambiais que seguram, né? Tem um pouquinho de despesa financeira, mas tem operações cambiais que seguram. Imposto de renda, que teve aqui não recorrente também. Mas ano passado também teve, né? No mesmo período. Inclusive diferido aqui. Demonstração de fluxo de caixa. A gente vê que a empresa... Eles fazem aqui uma variação aqui. Soma depreciação, tal. Umas baixas, outros ajustes, variação de ativo. Aqui teve menos variação de ativo passivo, né? Que teve ano passado. E aí a gente vê que a geração de caixa até subiu um pouquinho. Mas olha só, aqui, o investimento grandinho, né? 400 milhões, que a gente viu lá essas aquisições que eles fizeram também e tal. Tá aqui embaixo, ó. Cara, quase 1 bi, né? Investimento mais aquisição, caramba. Pesadinho, tá? Por isso que aqui ficou. Mas a gente vê que ano passado não teve tanto investimento assim. Teve um pouquinho de investimento em materiais, equipamentos e tal. Mas não teve aquisição. O negócio de fizer essa aquisição, de repente vai melhorar o top line da companhia pro futuro, né? Mas isso demora a dar resultado, tá? Então a PetroRecôncavo, ela tem um... Como é que é? O valor de mercado deles? Valor de mercado de 5 bi. Tem um potencial para dar uma esticada, né? A gente viu que o mercado bateu bastante nela e tal. Eu vou te falar assim, apesar da 3R tá com investimento agressivo, eu acho que a 3R um pouquinho mais arriscada, tá? Do que a PetroRecôncavo. Eu gosto mais da PetroRecôncavo do que da 3R hoje, tá? E a top, né, da Júnior seria a PetroRio, né? Mas a PetroRio vem um valor de mercado já mais altinho, né? E a PetroRio também, por mais que ela seja uma empresa muito boa, a gente sabe que esse setor é muito cíclico, então ela pode sofrer se o barril de petróleo despencar por algum motivo. E aí pode dar um ponto de entrada melhor, tá? Pagamento aqui de dívida e tal. Nada de captação, tranquilo e tal. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui mais para baixo da apresentação deles. Falando do Capex destrinchando, né? Desenvolvimento de novas reservas e tal. Adições, subtotal. Nada demais, mais ou menos o que a gente viu lá, né? Gasto exploratório é bem pequenininho. Ativos fixos, almoxarifado. Posição de caixa, né? Então a empresa tem uma dívida aí de 1,6 bi, um caixa de 200 milhões, mais aplicação, não é como 1 bi de caixa, né? Então, a dívida fica muito tranquila, né? Porque eles têm muito caixa, né? Dívida de 700 milhões, a empresa gerou aqui 1,5 bi nos últimos 12 meses ó, de EBITDA. Então bem tranquila a dívida deles. Algumas operações de derivativo, né? Então a gente bota com o preço médio aqui de barril de petróleo travando, né? Esse preço médio aqui. Mais ou menos 50, 60 dólares. Então acho que basicamente foi isso aí, tá? Da PetroRecôncavo. É uma empresa interessante, tá? Acho que talvez não seja o melhor momento, tá? Pra gente investir nesses tipos de empresas aí mais cíclicas e tal, porque a gente não sabe como é que vai
se vai ter alguma mudança brusca. Eu acho que tem outras empresas aí, menos cíclicas, menos impactadas, interessantes no momento. Mas eu gosto mais dela hoje do que da 3R Petróleo, tá? Apesar de ter muita gente falando aí que comprou ativo que vai disparar, e caramba. 3R Petróleo tem uma dívida bem grande, tem alguns riscos. E a PetroRio é a top 1, né? A top pick do setor aí. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscrevam no nosso canal e comentar aí embaixo se tiverem alguma dúvida, alguma crítica. Se tiverem interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço.